Eu concluí no ano passado meu mestrado e eu pesquisei a criminalização, né, dos usos recreativo e medicinal popular da maconha no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1950. E, nesse processo, eu percebi assim, 3 coisas que foram essenciais, né, para mim. A primeira foi que, indubitavelmente, esse processo do proibicionismo da maconha no Brasil, ele fez parte de um processo maior de construção de mecanismos de controle social, não é? Direcionados, tinha endereço certo para classes sociais específicas, para grupos sociais específicos, e mais ainda fez parte também de um processo de racialização desses mecanismos de controle social assim, no Brasil, que foi algo muito típico do contexto que a gente conhece como Primeira República, né? Segunda coisa foi que esse mesmo conjunto de saberes que fundamentaram, construíram a base ideológica do proibicionismo, da criminalização da maconha no Brasil, ao mesmo tempo também, mesmo a contragosto, reconheceu que havia uma diversidade nas formas das pessoas se relacionarem com a substância, com a droga. E a terceira coisa é que, também dentro da pesquisa, eu percebi que os próprios coletivos de usuários construíam e colocavam para circular um conjunto de conhecimentos, de estratégias de manutenção do hábito, de redução de danos também, e de como manter a prática num contexto já diverso de criminalização. A gente está falando, então, nesse caso, de uma construção autônoma de mecanismos de regulação pelos próprios usuários. Eu acho que, do meu ponto de vista, a eficácia desse processo todo da criminalização da maconha no Brasil em hegemonizar na sociedade uma perspectiva condenatória do seu uso se deu essencialmente pelo mascaramento desses dois primeiros elementos, dessa dimensão de controle social. A mídia espetaculariza a entrada da PM na favela, se a gente projetar para um conjunto maior de drogas, né? Espetaculariza, mas os discursos não delimitam esse aspecto, né? Se fala que está indo ali se proteger a saúde pública, ou, na verdade, uma missão humanitária, né? Pacificar, né? Mas não se destaca essa dimensão do controle social. Ao mesmo tempo, também pelo mascaramento dessa perspectiva de que há uma diversidade da forma das pessoas se relacionarem com as substâncias psicoativas. O que a gente vê é, na verdade, os grandes meios de comunicação também recortar uma parte do fenômeno, que é o uso problemático, e projetar como se fosse a totalidade dele. A única forma de ser possível de se relacionar com drogas é pelo caminho da degradação, pelo caminho da dependência. E também essa efetividade se deu pela deslegitimação exatamente dessa construção de conhecimento que os coletivos de usuários fazem, colocam para circular através dos seus próprios meios de comunicação. Mas isso daí eu não estou descobrindo a pólvora, né? Eu acho que hoje já se está se discutindo muito isso, e os movimentos sociais que estão avante, na vanguarda desse processo, estão falando também disso, então eu não descobri assim, nada de essencialmente novo, talvez. Aí eu fiquei pensando o que é que eu posso trazer de informação histórica para poder contribuir para e conseguir materializar essas coisas que eu estou falando. Eu fiz umas coisinhas, eu queria ter trazido as fotos dos documentos, mas infelizmente eu deixei essas coisas em casa, lá em Porto Seguro. Aí eu só retirei alguns trechos em relação ao primeiro aspecto, a esse aspecto do controle social de grupos e classes específicas, não é? Dentro desse processo de criminalização da maconha no Brasil. Eu recortei esses 3 excertos de texto. Aquele primeiro ali é de 1932, quando eu, fazendo uma pesquisa no Arquivo Histórico do Itamaraty, descobri que o governo brasileiro tinha mandado para Cuba, nesse ano, 200 gramas de uma variedade de cannabis que tinha sido desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas, que eles chamaram de cânhamo brasileiro. Deram até nome científico, Hibiscus cannabinus. Aí eu tirei aquele pedacinho ali, olha o que o diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Aquiles Lisboa, fala disso. Ele diz: esse vegetal, muito conhecido nas Índias como fornecedor de fibras celulósicas, tem sido encontrado nos estados de Minas Gerais e Bahia. Várias tentativas de exploração comercial foram feitas com essa planta.
As experiências realizadas pelo Instituto Agronômico de Campinas deram resultados muito satisfatórios, tendo-se obtido fibras de apreciável valor econômico. E aí mandou uma caixinha com 200 gramas de semente para Cuba, porque o ministro da Agricultura pediu ao corpo diplomático brasileiro lá. Aquele outro dali de cima também, ó, de 1938. Ao mesmo tempo em que se fazia no Brasil a lei, se editava no Brasil a principal lei, até aquele contexto, que reunia toda a criminalização das drogas, que foi o Decreto-Lei 891 de 1938, ao mesmo tempo que no decreto estava lá a cannabis, a maconha, entre a lista das substâncias, entre a lista das drogas proscritas, tinha a tabela D das instruções para execução do próprio decreto, que era a tabela D, a relação dos entorpecentes de existência obrigatória nas farmácias, onde tinha 3 derivados de cannabis, que era o extrato fluido e a tintura. Oficialmente, para se abrir e manter uma farmácia no Brasil, aí, nesse momento, era preciso continuar perpetuando a espécie que o mesmo Estado brasileiro buscava erradicar do território brasileiro naquele momento. Então, veja a ambiguidade, né, da própria relação do Estado com a coisa. Aí eu peguei esse pedacinho aqui do final, que foi de um processo criminal de 1941, no Rio de Janeiro, onde 2 camaradas negros, por sinal, né, no Porto do Rio de Janeiro foram presos com alguns cigarros de maconha, e aí foram condenados em juízo, né? Um deles recorreu, né, e aí ele recorreu e disse, o Raimundo, refere que achou a maconha, e se ter a posse momentânea fosse crime, plantadores químicos e farmacêuticos que pousam as mãos em maconha também seriam criminosos. É algo muito lógico, né? Ele disse, a lei não é igual para todo, não é todo mundo igual perante a lei, então se eu peguei aqui e tal, então todo mundo que faz é criminoso. Aí o desembargador respondeu para ele que não, ele estava enganado, não era bem isso não. Não, tem, porém, procedência qualquer das alegações. O pedido vem destituído de qualquer elemento de credibilidade. Só a podem utilizar as pessoas devidamente autorizadas. Não ele, consertador de caixa, trabalhador, braçal do Porto do Rio de Janeiro, né? Não tinha as devidas autorizações. Com as formalidades legais e na forma por leis estabelecida. Ou seja, dependia de quem pousava as mãos na maconha a repressão, né? E de onde se fazia isso. Próximo slide, por favor. Aqui é um pedaço de um material produzido pelo Dr. Décio Parreiras, em 1949, que era um membro da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, um órgão criado em 1936, e que teve na maconha assim seu principal objetivo. Patrocinou, fez parte até da publicação de uma importante coletânea na época, foi publicada em 1950, foi Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros. Primeira edição em 1951, segunda em 1958, tem mais de 30 artigos nessa perspectiva, construindo a base ideológica do proibicionismo da maconha no Brasil, né? E aí eu peguei só um pedacinho da lista de mais de 100 usuários de maconha, que ele, numa visita que fez a Salvador, pegou com os dados da polícia, de usuários fichados em 1949, e vê as profissões das pessoas. Sapateiro, engraxate, carregador, vendedor ambulante, peixeiro, engraxate, carregador, carpinteiro, alfaiate. Tinha um endereço certo isso. Essas eram as pessoas que eram presas. Próximo slide, por favor, querido. Obrigado. Em relação ao segundo aspecto que eu falei, que o próprio conjunto de saberes que provinha da medicina, da área jurídica, da psicologia, de tudo mais, que fundamentou ideologicamente a criminalização da maconha no Brasil, mesmo sem querer, e mesmo tentando enquadrar de outra forma, evidenciou exatamente que havia uma diversidade, a gente pode dizer que há ainda, mas havia uma diversidade de formas de se relacionar dos usuários com a droga, no caso com a maconha. E aí eu peguei 2 pedacinhos de textos desses próprios especialistas que produziram entre as décadas de 30 e 40, que fizeram trabalhos importantes na época, nessa perspectiva condenatória do uso da maconha. O primeiro ali foi de um auto de exame toxicológico de um processo criminal em Salvador de 1940. 3 pessoas foram presas ali na região da Cidade Baixa, fumando e tal. E aí teve o auto de exame toxicológico para poder se provar se era maconha o que eles estavam, né? E aí os dois peritos escreveram isso. É paradoxal que alguns sintam como efeitos da maconha aquele euforismo, aquela sensação de rara felicidade. E em outros, o seu resultado imediato seja uma excitação que é uma perigosidade manifesta. Percebendo exatamente que havia uma diversidade de formas do efeito se manifestar, né?
E aqui o outro do José Lucena, que era diretor do Hospital de Alienados de Recife. Se eu não me engano, esse é década de 30. Ele diz, verifica-se uma sintomatologia discreta entre eles. Isso ele observando os internados do hospital, lá no caso, na época do Hospital de Alienados, que ele era diretor. Sem sinais de enfraquecimento intelectual, nem sintoma desagradável diante da supressão brusca da maconha. A intoxicação em comum, aí ele vai falar do uso coletivo, né? Representa uma média dos graus de intoxicação individual. Ao contrário, o consumidor isolado pode ficar aquém da dose ótima ou excedê-la com graves riscos de ordem pessoal ou social. Ou seja, o mesmo sujeito que estava escrevendo um texto, na verdade, para fundamentar uma prática proibicionista, nesse texto reconhecia que no trabalho dele ele identificava indivíduos que saíam totalmente desse estereótipo que era criado por eles. Que, na verdade, o que eles faziam se não fosse a loucura canábica, seria um maconhismo crônico. Você já estava tão frito que estava lerdo, indolente, não prestava não prestava mais para mais nada. Passa o próximo, por favor, querido. E em relação ao terceiro aspecto, para concluir, que é esse da construção de meios de regulação entre os coletivos de usuários, uma experiência histórica que ficou muito conhecida nessa bibliografia do proibicionismo da maconha das décadas de 30 e 40 foi o que eles chamaram de clube de diambistas, que seriam reuniões entre pessoas que viviam no interior do Nordeste e da região Norte, na época conhecida como uma coisa só, e que se reuniam depois do trabalho nas feiras ou diversos trabalhos para poder fumar e ficar produzindo versos, não é que eles chamavam de loas ou trovas da maconha, produzindo versos rimados em tom de desafio para o outro, como o jongo, o repente e tal e tudo mais, né? Passe, por favor. Fumavam na marica, né? Que eles chamavam de maricas, que era uma cabaça com água onde eles fumavam, que é um mecanismo de redução de danos, né? A água para esfriar a fumaça. Basicamente isso. Passa, por favor. E aí eu peguei algumas dessas trovas da maconha que foram recolhidas pelos especialistas da criminalização e que publicaram entre as décadas de 30 e 40. Uma de Sergipe, uma do Amazonas, uma do Maranhão e uma de Alagoas. Veja a diversidade de coisas que essas pessoas estão tratando dentro desse negócio aí, colocando para circular. A primeira de lá, a estrela d'alva é bonita, quando vem rompendo a aurora, passarinho canta e grita, soldado na gurita, cobre a cabeça com um véu, o planeta corre no céu. Ou seja, isso era para poder falar para o outro usuário, rapaz, se ligue que o contexto mudou, não é mais a mesma coisa, se ligue, cuidado com o soldado na gurita, fique alguém ligado, esperto, para poder avisar para os outros. Isso daí circulava e às vezes a mesma construção poética era encontrada em Sergipe, no Maranhão, no Amazonas e em vários estados. Ou seja, a coisa circulava mesmo. Aquela outra ali do Amazonas, que foi o Alceu Maynard de Araújo, um folclorista que tem um trabalho, Medicina Rústica, ele tem um texto dentro desse trabalho, e aí ele achou essa daí no Amazonas, lá chamaram de dirijo, na época. Né? Dirijo é coisa excelente, remédio de dor de dente. Assim como Deus não mente, dirijo não mata a gente. Ou seja, falando ao mesmo tempo dessa dimensão da maconha e do seu uso como remédio, né? Ou seja, essa dimensão do uso medicinal popular, assim como ele está dizendo ali, dirijo não mata a gente, ou seja, não dá overdose. O outro ali do Maranhão, do Vale do Mearim no Maranhão, dizô, cabra ou cabrito, essa é uma das que eu mais gosto. Na casa da tia Chica tem carne e não tem farinha. Quando não é tia Chica, então é tia Rosa. Quanto mais velha, cebosa. Quanto mais nova, mais cheirosa. Está ensinando ao usuário como é que ele escolhe a maconha para fumar. Se é a mais cebosa, entendeu? Mais curtida, ou se é a mais nova, mais cheirosa. E aqui a última de Alagoas, de Piaçabuçu. Marica, essa daqui é a que eu mais gosto. Por isso que eu coloquei aqui. Marica, eu vi uma joia perdida. 2 mariantes a caçar. 3 embarcação no mar. 4 poeta na lida. 5 vapor de saída, para carregar 6 princesas. São 7 mulher de nobreza. Conversa com 8 doutor. São 9 governador e 10 capitais de riqueza. Entre as várias coisas que ele está falando aí, ele está fazendo uma leitura de ciência política da sociedade onde ele vive, as estratégias de relação, de manutenção das alianças políticas através do matrimônio entre os descendentes dessas elites econômicas locais, as 6 princesas, mas tem 7 mulheres de nobreza, alguém que está com elas a mais, conversando com 8 doutor, mas são 9 governador, o padrinho político, provavelmente desses rapazes que eram doutores, prováveis estudantes de direito e de medicina, que ser doutor era uma forma de ingresso na vida política nesse contexto. Então, e o mais impressionante é que
na década já já no final dos anos 40, uma das figuras aqui desse contexto, dessa coisa da criminalização da maconha na Bahia, o João Mendonça, ele produziu uma ficha criminal para a polícia de Salvador, para ser entregue a usuários de maconha quando eles fossem presos e fichados. Então ele produziu uma ficha de inquérito, né, com algumas perguntas, e uma delas é se ele conhecia versos, anedotas, provérbios ou modinhas sobre a maconha. Ou seja, os caras tinham consciência, inclusive, que isso circulava, que esse conhecimento era circulado e posto em prática. Então foi o que eu quis trazer de informação histórica, assim, foi isso, para poder a gente perceber que eu acho que, estando num evento que está falando a todo momento e afirmando que quer contribuir com a outra perspectiva, né, acerca dessa questão das drogas, para que existam outras políticas públicas menos belicosas, é necessário a gente visibilizar sempre essa dimensão do controle social que esse processo tem, essa dimensão de que há uma diversidade de formas de relação dos usuários com a substância, nesse caso em especial com a maconha, e também que os próprios coletivos de usuários produzem conhecimento para poder regular e fazer o seu hábito conviver com o seu cotidiano. Isso precisa ser reconhecido pelas políticas públicas no Brasil. Muito obrigado, gente.